Dos objetivos então que o iluminismo ele queria colocar em prática. Ele queria acabar com o absolutismo monárquico, que os reis deixassem ser autoritários, queria acabar com o poder dos nobres, que eram pessoas ricas, e da Igreja Católica, queria acabar também com o mercantilismo, que era uma economia onde o rei ele dizia o que ia ser vendido, o valor que ia ser vendido o produto. Ele queria também acabar com a intolerância religiosa. Eles queriam o quê? Que cada pessoa pudesse escolher a religião. E também eles queriam que as pessoas tivessem a liberdade de expressão, de expressarem a sua opinião e o seu próprio desejo. Foi, Arthur? Tem da Idade Média ou a Idade mais perto da Moderna? Na Idade Moderna já. E nessa idade ainda acreditavam em busto, certo? Naquelas coisas ainda acreditavam, só pra saber? Eles ainda, algumas pessoas acreditavam. Não todas, porque agora a gente já está na Idade Moderna, certo? Desde o conteúdo da aula, das aulas anteriores, a gente já está durante a Idade Moderna, que é uma época onde surgiu o Renascimento, aquelas pinturas de Michelangelo, Leonardo da Vinci, onde surgiu a Igreja Evangélica, as grandes navegações, e agora surgiu o que nós chamamos de Iluminismo, que é um movimento que lutou para acabar com o poder dos reis, que eram pessoas absolutistas ou autoritárias, certo? A gente vai observar que o Iluminismo, além de tentar acabar com o poder dos reis, tentar também permitir que as pessoas tivessem liberdade de expressão, também tentaram estabelecer que as pessoas pudessem escolher a própria religião, ter a sua liberdade de expressão. A gente vai dizer então que o iluminismo ele defendia três coisas. Defendia que as pessoas poderiam vender e comprar a quem desejasse, que é a liberdade econômica. Eles também desejavam o avanço na ciência e na razão, e principalmente a gente vai dizer quem defendia esse movimento era principalmente os grandes comerciantes, que eram chamados de burgueses. A gente vai observar então que nessa época surgiram vários homens, vários filósofos. Todo mundo sabe o que é um filósofo, né? É uma pessoa que pratica a filosofia. E filosofia significa o quê? O amor à sabedoria. É uma pessoa que tem um grande conhecimento, é uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de questionar e também de refletir. Nós vamos observar, por exemplo, aí, que a gente vê que existiam vários pensadores iluministas, ou seja, existiram vários estudiosos que eles faziam ciência, filosofia, eles também praticavam a literatura e outras áreas de conhecimento. Nós vamos dizer aqui que os quatro estudiosos, os quatro pensadores iluministas mais conhecidos da época foram quatro. Nós temos aí John Locke, Voltaire, nós temos aqui Montesquieu e nós temos Rousseau. São nomes franceses e ingleses, como o de John Locke, porém a gente tem que aprender um pouco a pronúncia de cada um deles, ok? Oi, Arthur. Tem sim. Eu vou colocar esse vídeo, vou colocar o slide e vou colocar uma atividade hoje também. Okay. Oi? 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 O teste de geografia é sexta-feira. De história a gente fez na semana. Oi? O de história. O de história a gente não fez na quarta-feira da semana passada? Ah, tá. Só falta o de geografia, que é sexta-feira, ok? Sexta-feira é o de geografia, que eu já passei para vocês, que vai ser sobre o continente americano. Mas eu passo novamente. Pessoal, então a gente tem aí então os quatro pensadores mais famosos então dessa época do iluminismo era John Locke, Voltaire, Montesquieu e Rousseau. São nomes muito difíceis, né? Porém, a gente vai observar que esses homens eram homens muito importantes para a sua época, principalmente porque eles criticavam o poder da Igreja Católica, que ensinava as pessoas a não questionarem, a não refletirem,
e principalmente eles criticavam o poder do rei absolutista, que realmente era o grande objetivo que eles tinham de acabar com o poder dos reis. Nós vamos dizer que o primeiro era chamado de John Locke. John Locke, ele dizia o quê? Ele dizia que todos os homens, todo ser humano, ele tem direitos desde o nascimento, que é o direito à vida, o direito à liberdade, o direito a ter uma casa, que é o direito à propriedade, além de afirmar que o rei, se ele não respeitasse a população, ele poderia perder o seu poder. Então a gente vai dizer que ainda hoje, todo mundo vai dizer que todo cidadão, ele tem direito à vida, à liberdade e ele tem direito a uma moradia. E a gente tem uma explicação e agora, uma resposta correta, de dizer de onde foi que isso foi tirado. Foi tirado de um filósofo iluminista, desde o século XVIII, onde ele diz que todos nós temos direitos iguais. Todo mundo já ouviu falar no direito do homem e do cidadão. Então, os direitos humanos que nós temos hoje são baseados, então, no pensamento de um filósofo iluminista, de um pensador chamado de John Locke, que diz que nós temos direitos naturais, que são direitos desde o nosso nascimento. O direito à vida, à liberdade e à propriedade, que a propriedade é ter uma casa. O segundo filósofo, que é o que eu mais me identifico, gosto muito dele, das ideias dele, que é chamado de François-Marie Arouet. Olha só o nome, minha gente, não é nome de gente não, né? Todo mundo diz isso, todo ano. A gente vai dizer que Voltaire é um apelido dele, Voltaire. Voltaire, que era um francês, nós vamos dizer que ele foi um dos maiores críticos do poder dos reis absolutistas. Nós vamos dizer que ele criticava a Igreja Católica e vamos dizer também que ele questionava também o poder dos reis, que eram autoritários e que eram absolutistas. A gente vai dizer, por exemplo, que esse homem, Voltaire, foi ele que mais lutou para que toda a população ela tivesse o direito de expressão. E o que é o direito da liberdade de expressão que nós temos hoje em dia? Por exemplo, tem a frase mais conhecida dele, que era assim: posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Ou seja, eu posso não concordar com a opinião de cada um de vocês, mas eu vou respeitar, porque isso é o direito de expressão. É a liberdade que nós temos de colocar em prática e que isso não pode ser retirado da gente. Então a gente vê que Voltaire, ele era contra a Igreja Católica, porque a Igreja Católica não deixava ninguém pensar. Nós vamos dizer que ele era contra o poder do rei absolutista e principalmente a gente vai dizer que ele permitia e lutava para que todos nós tivéssemos então a liberdade de expressão, que naquela época não existia na França. Para ele não ser morto lá no território da França, ele teve que até fugir para o território da Inglaterra, senão ele ia ser morto. O livro escrito por ele foi um livro chamado de Cartas Inglesas, porque ele disse que a Inglaterra era um país onde todo mundo tinha tudo o que queria. Tinha liberdade de expressão religiosa e também o rei ele tinha um poder limitado. E a gente vê então aí outro filósofo chamado de Montesquieu. A gente vai dizer que Montesquieu ele criou um livro que não é tão importante a gente saber dos livros criados por eles, mas nós vamos dizer que o livro criado por ele é O Espírito das Leis, onde ele disse o quê? E nós vamos dizer que ele diz: para que o rei ele não tenha um poder autoritário e absoluto sobre a população, nós vamos dizer que é necessário pegar o poder que pertence ao rei e vamos dividi-lo em 3 partes, que é a divisão dos poderes que existe em cada país do mundo hoje, que é o poder executivo, o legislativo e o judiciário. O legislativo, ele vai executar, ele vai administrar um país como prefeito, governador, como presidente, como rei, como a rainha. Tem o poder legislativo, que é um poder, no caso, os deputados e vereadores, que vão elaborar, ou seja, vão fazer e vão aprovar as leis. E existe também o poder judiciário. E o poder judiciário é o quê? É o poder que os juízes têm para fiscalizar
as leis e julgar qualquer conflito que existe na sociedade. A gente vai dizer que Montesquieu ele é muito importante porque ele queria então retirar o poder do rei e dividi-lo para que assim o rei ele deixasse de ser uma pessoa má, ele deixasse de ser uma pessoa autoritária. E a gente tem por último aí um pensador chamado de Rousseau. Rousseau ele criou um livro chamado de O Contrato Social. Nesse livro do Contrato Social, nós vamos dizer que ele dizia o quê? Para que a população, para que um rei ele governe, ele deve fazer um acordo com o povo, porque se ele não for um bom governante, ele deve ser retirado do seu poder. E a gente vai dizer então que Rousseau, ele usava uma frase bem interessante que dizia assim: o homem, ele nasce bom, é a sociedade que o corrompe. Ou seja, a gente vai dizer então que o homem, na sua natureza, ele nasce uma pessoa boa, mas quando ele passa a fazer parte da sociedade, a lutar pelos seus objetivos, ele vai aos poucos se tornando uma pessoa egoísta. E assim, a gente vai dizer então que ele vai se corromper. Então aqui nós temos Montesquieu, vocês estão vendo. Ele disse então que para que o rei não tivesse um poder autoritário, o poder ele tinha que ser dividido entre a sociedade. Foi assim que surgiu o poder legislativo, o executivo e o judiciário. E Rousseau, que vocês estão vendo aí, ele defendia que também o rei deveria fazer um acordo com a sociedade, que é o que nós chamamos de contrato social, que tem até um livro chamado Contrato Social de Rousseau. A gente vai dizer então que nesse livro ele dizia o quê? Que o rei ele só pode governar se ele respeitar a população. Se ele não respeitar o povo, ele deve ser retirado do seu governo. E a gente vê então que Rousseau ele também costumava dizer que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. E por último, nós temos aí então o último pensador que a gente vai estudar hoje, que é chamado de Diderot. Diderot, nós vamos dizer que é um nome estranho, né, que não é fácil a gente assimilar. Ele dizia o seguinte: o homem só será feliz quando o último rei foi enforcado nas tripas do último padre. Minha gente, que barbaridade! Sabe aquela questão, a frase que resume tudo que nós estudamos até agora? É essa frase. Quando a gente quiser se lembrar o que foi o iluminismo, todo mundo vai se lembrar dessa frase. O homem só será feliz quando o último rei foi enforcado nas tripas do último padre. Ou seja, esse homem chamado de Diderot, que era um iluminista, ele estava dizendo que nós, a população, só seria feliz quando acabasse com o poder dos reis, que eram autoritários, que eram absolutistas, e também quando houvesse o quê? Quando o povo acabasse com o poder do último padre, porque eles também eram contra a Igreja Católica, que não permitia que a população tivesse a liberdade de expressão e muito menos a liberdade religiosa. Então a gente vai dizer que o movimento iluminista é um movimento que queria acabar tanto com o poder dos reis absolutistas, autoritários, como também eles queriam acabar com o poder queriam então acabar principalmente com o poder desses padres, que eram pessoas autoritárias e eram pessoas que não permitiam com que o povo escolhesse a sua própria religião. Todo mundo era obrigado a aceitar a religião então católica. Se não fosse a católica, poderia ser morto e tudo aquilo que a gente sabe, né? E como Arthur, então ele perguntou. No início, Arthur perguntou como é que nós temos todo esse conhecimento, se já faz mais de 200 anos, quase 300 anos, que esse movimento, esse grupo de homens inteligentíssimos, eles aconteceu. Foi através de um conjunto de livros que é chamado de enciclopédia. Vocês estão vendo aí, por exemplo, que todo mundo tem uma enciclopédia em casa, que é um livro que ele tem várias disciplinas. Esse livro que nós temos na nossa casa, que é um livro bem grosso, nós vamos dizer que ele tem origem no iluminismo. A enciclopédia foi um livro criado pelos iluministas
E nesse livro, nós vamos dizer que eles tinham vários livros dentro dele. Tratava de vários assuntos, havia várias disciplinas. E nós vamos dizer que esse livro ele era tão grande que ele tinha 35 volumes. E principalmente a gente vê que ele tinha 2.885 ilustrações, que são figuras. Então a gente vê que foram várias pessoas que criaram livros e depois esses livros eles foram reunidos e foram colocados em apenas um. Nós vamos dizer que havia pensadores de pensamento de filósofos, cientistas, médicos, livro de teólogos, pessoas que falam sobre religião e também falam sobre livros sobre artistas, ok? Alguma dúvida até aqui? Não. Nenhuma, pessoal. Tem quantas pessoas online que eu não consigo ver aqui? 11. 11? Ok, o resto todo mundo faltou, coisa bonita. Pronto, pessoal. Até aqui todo mundo então conseguiu compreender. O iluminismo ele foi o quê? Quem é que vai abrir o microfone? O iluminismo ele foi o quê? Vamos lá. Minha gente, todo mundo ficou mudo. Foi um movimento de homens intelectuais que se reuniram para acabar com o poder dos reis absolutistas. E o que é que eles queriam? Acabar com o poder absolutista autoritário dos reis. Eles queriam a liberdade religiosa, a liberdade de expressão. Queria também acabar com a economia mercantilística dos reis. Com uma igreja católica, né, que tem os padres e tudo mais. Uhum. E queriam acabar com o poder da igreja católica também, não é? Resumindo, eles queriam acabar com o poder dos reis e acabar com o poder da igreja católica. Aí queriam também a liberdade religiosa, de escolher a própria religião, e a liberdade de expressão. E que a economia também ela fosse livre, que todo mundo pudesse vender e comprar a quem desejasse. Resumindo, só é vocês se lembrarem da grande frase do iluminismo. Eu nunca mais esqueci dessa frase desde o ensino médio. Não que eu seja velho, né, MG? Mas desde 2011 eu nunca mais esqueci dessa frase. O homem só será feliz quando o último rei foi enforcado nas tripas do último padre. Ou seja, quando não existisse mais nenhum padres e nem existisse mais reis absolutistas. Essa frase é a frase máxima, vamos dizer assim, e que ela nos ajuda então a compreender melhor o que foi o iluminismo, que eles queriam acabar com o poder do rei, da igreja católica, com uma economia mercantilística, uma economia que era controlada pelos reis, queriam a liberdade religiosa, de cada um escolher a sua religião, e também a liberdade de expressão. Pessoal, olha, faltou apenas esses 2 slides, não é? Esses 2 slides, então, só faltaram eles. Vocês querem que eu continue? Porque ainda nossa aula, eu continuo, né? Porque eu passo uma atividade e na semana que vem a gente começa outro conteúdo. Esse é bem pequenininho. Posso? Continua. Já tá, né, bicho? Tá assim, né? Vamos lá, né? Então, pronto. Pessoal, então veja aqui. Então vamos lá então. Olha, só já estou terminando, mais 5 minutinhos eu termino, certo? Olha, a gente vai dizer que o iluminismo era um movimento de homens que lutavam para acabar com o poder dos reis, mas também ele queria transformar a economia da sociedade. Como é que eles queriam transformar a economia? Vocês se lembram que os reis absolutistas, eles tinham uma economia que era controlada principalmente pelo próprio rei, que era chamado de mercantilismo, onde eles queriam que o comércio fosse controlado pelo rei. O rei determinava o que era produzido, o valor da mercadoria. Então a gente vê que a economia ela não mudava nada. Com o passar do tempo, a economia ela começou a mudar, principalmente com a invenção de quê? A gente vai dizer então que a partir desse momento vai acontecer uma mudança que vai ser criada 2 formas de pensar a economia que é pelos iluministas. Alguns iluministas diziam
que a riqueza ela vinha apenas da terra, ou seja, vinha da agricultura. E por ela vir da agricultura, a gente vai dizer então que eles defendiam o quê? A lei da oferta e da procura. Quanto menor é a oferta, maior é a procura. Ou seja, o que significa isso? A gente vai dizer que eles eram a favor que o rei não controlasse mais a economia, que cada pessoa pudesse vender o que ela bem desejava, o valor que ela quisesse, sem a interferência do rei. Então o rei ele não poderia mais controlar a economia. Também haviam outras pessoas que eram defendidas, lideradas por um homem chamado de Adam Smith, que ele defendia o quê? O liberalismo econômico, que a gente vai estudar isso muito, tanto no livro, como também vamos fazer uma atividade do livro na próxima semana. Que lá vai estar falando sobre o liberalismo econômico. E o que significa o liberalismo econômico? Ele defendia que a economia de um país ela deve ser conduzida pelo jogo, ou seja, pela lei da oferta e da procura. Quem pode produzir vai vender e quem pode comprar vai comprar determinadas mercadorias. Então a gente vai dizer que Adam Smith, ele dizia o quê? Que cada país ele pode vender a qualquer país que ele deseja, para que assim ele possa enriquecer. Então a gente vai dizer que alguns iluministas diziam que a agricultura era a fonte de riqueza e outros iluministas diziam que a nossa riqueza ela vem da nossa força de trabalho, que é defendido pelo Adam Smith. E resumindo, a gente vai dizer que os iluministas, de uma forma geral, eles queriam o quê? Que o rei não controlasse mais a economia. Eles queriam ter liberdade para vender e comprar a quem desejasse. Então a gente vai dizer que o iluminismo ele defendia o liberalismo econômico. Liberalismo vem de liberdade. É aquilo que a gente pode aquilo que a gente pode fazer e a gente quer fazer também. Então a gente vai dizer então que essa economia definida pelos iluministas era uma economia onde a pessoa poderia vender e comprar a quem desejasse. Tinha até uma frase deles que era definida pelos iluministas, que era assim: deixa fazer, deixa passar. Ou seja, todo mundo pode produzir e também pode vender a quem desejar. E a gente vai observar que os reis sempre foram pessoas muito inteligentes, eram pessoas também muito astutas, e a gente vai dizer que os reis, eles começaram a inventar uma coisa. Eles começaram a fingir que eram pessoas boazinhas para que eles não perdessem o poder. Vamos dizer então, deixa eu ver escolher uma pessoa. Vamos lá. Vamos dizer então que Bia, então, ela era uma rainha, vamos dizer, aliás, era uma imperatriz lá da Rússia, que vai ser então Catarina II. Vamos dizer então que ela era uma imperatriz e vamos dizer que ela era uma rainha absolutista. Era uma pessoa má, que não respeitava ninguém. Mas, quando ela percebeu que havia um grupo de homens que estava lutando para acabar com o poder dela, ela então decidiu o quê? Começou então a fazer algumas mudanças no seu país, que era a Rússia, para que ela não perdesse o seu poder. Ou seja, é uma pessoa que ela continua sendo uma pessoa ruim, autoritária, mas para não perder o seu poder, ela então vai se tornar o quê? Ela começou a fazer mudanças no seu país para que todo mundo então pensasse que ela era uma pessoa boa e deixasse então elas governando o seu país. Nós vamos dizer que foi esse período em que vários reis fizeram o mesmo que ela e eles se tornaram déspotas esclarecidos. E o que é uma pessoa déspota? Déspota é uma pessoa que é autoritária e esclarecido porque ele aceitava colocar em prática ideias dos pensadores iluministas no seu país. Então vamos supor, Bia, ela vai governar então um determinado país e ela era uma pessoa ruim. Só que como ela estava percebendo que a qualquer momento ela poderia perder o seu reino, o seu governo, nós vamos dizer então que ela aceitou a colocar mudanças na sociedade,
a permitir que a população tivesse direito à expressão, a liberdade religiosa, e assim ela não perdesse o seu poder. Então a gente vai dizer que surgiram vários reis que foram dessa forma, eles eram autoritários, mas que eles aceitaram as ideias dos iluministas para não perder o seu poder. Nós tivemos Frederico II na Prússia, Catarina II na Rússia, o Marquês de Pombal, que era um ministro do rei de Portugal, que era o Marquês de Pombal, que fez grandes mudanças. A gente vai dizer que entre esses reis que fingiram que eram pessoas boazinhas e ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos, nós vamos dizer então que nós tivemos aí Catarina II. Nós vamos dizer que ela criou escolas para o povo, criou hospital. Então veja que eles começaram a ser mais flexíveis, a ajudar o povo. Tivemos também Frederico II, que ele também acabou com as torturas, não praticava mais, não vamos dizer assim, maltratava, não judiava mais de nenhum prisioneiro. Vamos ter o Marquês de Pombal, que ele também vai incentivar o comércio lá em Portugal. Ele vai modernizar, organizar o exército. E a gente vai dizer então assim, que esses reis ficaram conhecidos como reis absolutistas, que eram reis absolutistas. Eles então passaram o quê? Passaram então a ajudar o povo, não porque eles eram bonzinhos, mas sim porque eles tinham medo de perder o apoio do povo. Eles tinham medo de perder o seu poder. Então esses reis ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos. Déspota porque é uma pessoa autoritária. E esclarecido porque eles aceitavam as ideias dos iluministas para que eles não perdessem o seu poder. Então a gente vai dizer então, pessoal, que o iluminismo é esse movimento que é onde a população ela passou então a adquirir conhecimento e através do conhecimento as pessoas lutaram pelos seus direitos. Elas lutaram para acabar com o poder dos reis absolutistas, elas lutaram para acabar com o poder da igreja, que também era autoritária. Eles lutaram para ter a liberdade de expressão, de falar o que eles bem desejavam, de escolher a sua própria religião. E nós vamos dizer que esse movimento, ele foi e ainda continua sendo tão importante que ele influenciou a independência dos Estados Unidos. Eles também influenciaram a Revolução Francesa. Eles vão influenciar também na independência do Brasil, quando os pernambucanos, na Revolução Pernambucana de 1817, lutou para que Portugal, e para que o Brasil e para que Pernambuco deixasse de pertencer a Portugal. Então a gente vai dizer que esse movimento foi um movimento muito importante porque ele incentivou e ele motivou a população a lutar pelos seus direitos. Se não tivesse acontecido o iluminismo na sociedade mundial, nós seríamos o quê? Pessoas, né, que não seríamos críticas, não seríamos pessoas que refletem e principalmente que pessoas que não lutassem, não iriam lutar pelos seus direitos. Então a gente vê que esse movimento ele teve e ele continua tendo grande importância sobre a nossa vida. A gente coloca em prática as ideias de John Locke, quando a gente diz que nós temos direito à vida, à liberdade, a ter uma casa. Nós colocamos em prática as ideias de Voltaire, que ele diz que todos nós devemos falar o que a gente bem quer, que é o da liberdade de expressão, não é? Vamos colocar em prática também as ideias de Montesquieu, quando ele diz que para que uma pessoa ela não seja autoritária, ela tem que ter o seu poder dividido, porque ele diz que quando uma pessoa ela tem o seu poder, adquire o poder, ela tende a se tornar uma pessoa má, ela tende a ser uma pessoa autoritária. Isso é natural, de acordo com ele. E ele dividiu então o poder em três partes: poder executivo, legislativo e judiciário. E por último tivemos então a criação então de um livro por Rousseau, onde ele disse que para que um governante, ele deve governar de acordo com a vontade do povo. Se ele não governar, ele pode ser retirado. Foi o que aconteceu com dois presidentes aqui do Brasil. Nós tivemos Fernando Collor de Mello, que em 1992 roubou o dinheiro da população brasileira e foi retirado do governo. E vamos ter então a presidente Dilma em 2016, quando ela foi então retirada
pelos crimes de responsabilidade fiscal. Então, isso é colocado em prática, não é, pelo processo de impeachment. E tudo isso só foi alcançado devido, então, aos iluministas e uma luta que a sociedade antiga e atual continua lutando para que tenham seus objetivos alcançados, ok? É um conteúdo muito bom da gente estudar e também não é difícil, não é? Alguma dúvida?